Oi, gente, tudo bom? Vamos ler Mateus 23, comparando a Bíblia Antiga com a Bíblia atualizada. A versão é João Ferreira de Almeida Fiel. As Bíblias têm 26 anos de diferença entre elas. E eu leio primeiro a Antiga, depois eu leio a atualizada em 2020. E depois eu leio comparando versículo com versículo. Aí que a gente consegue ver e entender direitinho aonde teve a alteração. Nos últimos capítulos, o que me chama muito atenção e realmente não dá para perceber é a retirada do nome de Jesus de alguns versículos. Então, assim, atualizada, ela atualiza assim: e Jesus disse tal, 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 igual a outra, mantendo o nome de Jesus no capítulo. Aí depois, lá no outro capítulo, que se tiver o nome de Jesus de novo, é tirado e colocado ele. Ele disse, em vez de ser Jesus disse. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas isso a gente não consegue entender isso. A gente não consegue ter esse entendimento se não for ali, ó, batendo o versículo com versículo. A gente não consegue entender isso. Nem quando eu leio a primeira e depois eu leio a segunda, eu consigo ver essa diferença. Eu só consigo ver que foi retirado o nome de Jesus quando eu leio versículo com versículo, e é isso que eu vou fazer agora. Vou ler agora o capítulo 23 da Antiga, Mateus 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e encompridam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e o serem chamados Rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados Rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior entre vós será vosso servo. Pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entreis, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorai as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Também dizeis: aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois semelhantemente aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora a gente vai ler Mateus 23 da atualizada. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós, irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai,
e a ninguém na terra vos chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. O maior entre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sofreis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis que se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor.
Agora a gente vai ler versículo com versículo. Vamos comparar versículo com versículo para ver qual alteração que foi sofrida ao longo desses 26 anos. Uma coisa que já me chama a atenção é que na antiga tem aquela associação, que daí tem muita coisa aqui no antigo que fala sobre lá da morte do altar lá de Zacarias, dos profetas que foram mortos lá, não, de Zacarias que foi morto entre o altar. Então aqui tem a referência certinha, onde está Lucas, Mateus, aí vem junto a referência de onde isso está escrito na antiga. Na atualizada não tem nada disso. Não tem como você saber aonde está escrito essa passagem. Então já é uma mudança, já é uma alteração. Mateus capítulo 23, versículo 1, antiga. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Atualizada. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Isso também me chama a atenção, porque na antiga está no plural, as multidões. E na atualizada está a multidão. Então, sempre quando vem essa atualização até agora em Mateus, é assim, sempre, na antiga está sempre as multidões. Então, eu penso que era muita gente, muita gente. Aí quando a gente vai para atualizada é a multidão. Parece que perde um pouco desse volume que tem as multidões. Versículo 2, antiga. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Atualizada. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Só muda a colocação. 3. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Atualizada. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Tá idêntico, só muda a colocação na frase de algumas palavras, verbos, enfim, só muda a colocação, mas tá idêntico. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens, eles mesmos, nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Atualizada. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Idêntico. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e encompridam as franjas das suas vestes. Atualizada.
e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Idêntico, só muda a colocação de forma diferente na frase, mas está idêntico. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Atualizada. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Idêntico. As saudações nas praças e o serem chamados rabi pelos homens. Atualizada. As saudações nas praças e os serem chamados pelos homens rabi, rabi. Idêntico. Só muda a colocação do rabi. Tá no meio da frase na antiga e tá no final da frase na atualizada. O resto é idêntico. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Atualizada. Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo e todos os vossos irmãos. Tem um acréscimo de o Cristo ali. Na antiga tá. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E na atualizada, tá, só acrescenta o Cristo e todos vós sois irmãos. Vou ler inteiro. Na atualizada. Vós, porém, não sejais chamado rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Isso é acrescentado na atualizada. A saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Antiga. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Atualizada. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. Idêntico. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. Atualizada. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Pois um só é o vosso mestre. Não, peraí. Pois um só é o vosso mestre, o Cristo. Idêntico. O maior dentre vós será vosso servo. Atualizada. O maior entre vós será vosso servo. Idêntico. Pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Atualizada. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Idêntico. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Atualizada. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar ao que estão entrando. Idêntico. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Atualizada.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretextos de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo, idêntico. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, atualizada, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Idêntico. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas aquele que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Atualizada. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Idêntico. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Atualizada. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Idêntico. Também dizeis: aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Atualizada. Aí aquele que jurar atualizada. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Idêntico. Idêntico. Insensatos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Atualizada. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Idêntico. Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Atualizada. Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Idêntico. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. Idêntico. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado no trono. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado nele. O que jurar pelo céu, 22. O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado nele, e por aquele que está sentado no trono. Então, na antiga está aquele que está sentado no trono, e no atualizado é o que está sentado nele, no trono de Deus, no caso. O resto é idêntico, muito idêntico. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Atualizada.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a oferta do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da oferta, pois dizimais. Só muda a atualizada. Antiga tá justiça, misericórdia e fé. A atualizada só muda justiça por juízo, a misericórdia e a fé. O resto é idêntico. Não deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não, porém, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Está idêntico. 24. Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Atualizada. Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Idêntico. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Atualizada. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Idêntico. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Atualizada. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Idêntico. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Atualizada. Ai de vós, escribas cegos e Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Idêntico. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Atualizada. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Idêntico. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Atualizada. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Idêntico. E dizeis, se tivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Atualizada. E dizeis, se existíssemos no tempo... na antiga tá, se estivéssemos vivos. E na atualizada tá, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos. Na antiga tá, nunca seríamos cúmplices. Na atualizada, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. O resto é idêntico. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Atualizada.
Peraí, falta 11. Ah, tá. Assim também, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Atualizada. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Idêntico. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Atualizada. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Idêntico. Serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Atualizada. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Idêntico. 34. Portanto, eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis, e a outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Atualizada. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Portanto, eu vos envio profetas. 34. Portanto, eu vos envio sábios e escribas. Idêntico. A antiga. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Atualizada. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, e até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Idêntico. Abel, o justo. Idêntico. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Atualizada. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Idêntico. Atualizar. A antiga. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Atualizada. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas. Ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Idêntico. Agora a vossa casa vos ficará deserta. Atualizada. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Só muda o verbo. Ficará para deixada. Pois o resto é idêntico. Pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Atualizada. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Idêntico, gente, idêntico. Acho que eu nunca li um capítulo inteiro idêntico. Acho que nunca li um capítulo inteiro idêntico. Esse tá idêntico. Quando a gente faz a comparação, tá tudo certinho. Deixa eu ver se é minha Bíblia mesmo. É a minha Bíblia. Tudo certinho. Eu vou tirar a foto e vou estar postando a foto da antiga e da atualizada, e vocês façam a comparação de vocês.
Quem tiver a Bíblia antiga aí faz a comparação junto. Quem tiver a Bíblia também antiga e atualizada faz a comparação junto com essa que eu acabei de fazer aqui agora. Eu vou tirar foto, vou estar postando no Telegram, pipocado, e vou estar postando o vídeo inteiro no YouTube.